Imagine por um instante que você está em uma encruzilhada. Não uma encruzilhada física, mas da alma. Você sente um anseio profundo por algo mais, uma voz silenciosa que sussurra sobre um potencial não explorado, uma realidade mais plena, mais vibrante, mais sua. Talvez você se sinta estagnado, preso em padrões repetitivos, em emoções que parecem drenar sua energia vital. Talvez olhe para o espelho e não reconheça completamente a pessoa que vê, desejando desvendar os véus que encobrem sua verdadeira essência, sua capacidade de criar, de amar, de florescer. Eu vejo essa busca em você. Eu sinto essa inquietude, essa sede de significado que ecoa em tantos corações. É uma dor silenciosa, a dor de saber que há mais, mas não saber como alcançá-lo. É a frustração de tentar mudar, de buscar soluções externas e ainda assim sentir que algo fundamental permanece intocado, intocável. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para desvendar esse potencial, para reescrever sua história e para manifestar a realidade dos seus sonhos, não está em algum lugar distante, nem em uma fórmula complexa, mas em algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundamente poderoso que muitas vezes o subestimamos? Algo que reside dentro de você, uma frequência, uma vibração, uma linguagem universal que o universo compreende e responde? Estamos falando da gratidão, mas não da gratidão superficial, do obrigado, dito por hábito, por educação. Não, estamos falando de uma gratidão que transcende o mero reconhecimento de algo bom que aconteceu, que mergulha nas profundezas do seu ser e ressoa com o próprio tecido da existência, com a própria fonte da vida. É hora de ir além do obrigado e compreender como essa emoção sublime pode reconfigurar seu campo quântico cerebral. Pense por um momento. O que é a sua realidade se não a soma das suas percepções, das suas crenças, das suas emoções e dos seus pensamentos? A neurociência nos revela que nosso cérebro é um órgão incrivelmente plástico, constantemente se moldando e se remodelando com base nas experiências que vivemos e, mais importante, na forma como as interpretamos. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você sente, envia sinais elétricos e químicos que fortalecem ou enfraquecem certas conexões neurais. Isso significa que você não é um mero receptor passivo da vida. Você é um co-criador ativo, um escultor da sua própria paisagem interna e, por consequência, da sua realidade externa. Quando você pratica a gratidão de forma consciente e profunda, você não está apenas expressando um sentimento. Você está ativando circuitos neurais específicos, como se estivesse acionando um interruptor interno. Você está literalmente ligando áreas do seu cérebro associadas ao bem-estar, à recompensa e à resiliência. O córtex pré-frontal medial, uma região crucial para o processamento de moralidade, julgamento e tomada de decisões, é ativado e fortalecido. O sistema límbico, responsável pelas emoções, é inundado por neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são os nossos hormônios da felicidade, criando uma sensação de paz e contentamento. O hipotálamo, que regula funções vitais como o sono, o apetite e a resposta ao estresse, também é influenciado positivamente, levando a um equilíbrio homeostático em todo o seu corpo. É um efeito cascata de bem-estar que começa no seu interior. Mas a reconfiguração vai além do nível químico e elétrico. A física quântica, por sua vez, nos convida a ver o universo não como um conjunto de objetos fixos e separados, mas como um vasto campo de energia e informação interconectada, um mar de possibilidades vibracionais que respondem à nossa consciência. Nossas emoções e pensamentos, especialmente aqueles carregados de intenção e sentimento genuíno, emitem frequência. E a gratidão, meus amigos, é uma das frequências mais elevadas e poderosas que podemos gerar. Quando você sente gratidão genuína, vinda do coração, você está emitindo uma onda vibracional específica para esse campo quântico universal.
Seu cérebro, nesse estado de coerência e alinhamento, não é apenas um processador de informações. Ele é um emissor e receptor de frequências, sintonizando-se com a abundância, com as oportunidades, com as pessoas e com as circunstâncias que correspondem à sua vibração interna. A gratidão profunda age como um catalisador, reorganizando não apenas as sinapses dentro do seu crânio, mas também o seu campo energético pessoal, a aura que você irradia para o mundo. Ela limpa o ruído das frequências de medo, escassez, reclamação e ressentimento, que são como estática em uma transmissão de rádio, abrindo espaço para que novas e elevadas possibilidades se manifestem em sua vida. É como se você estivesse ajustando o dial de um rádio cósmico, saindo da estação da carência e sintonizando a estação da plenitude, da saúde, do amor, da prosperidade. Você está, de fato, reescrevendo o código da sua própria experiência a partir de dentro para fora. Essa não é uma ideia mística vazia, é uma interface entre a mais avançada compreensão do cérebro humano e as leis fundamentais que regem o universo. A gratidão, assim, torna-se uma ferramenta de engenharia quântica pessoal, um meio de co-criar a realidade desejada ao alinhar sua frequência interna com aquilo que você deseja atrair. Ela nos tira da passividade de esperar que as coisas aconteçam e nos coloca na posição ativa de causar as coisas, de ser a mudança que desejamos ver primeiro dentro de nós. Ela nos tira da passividade de esperar que as coisas aconteçam e nos coloca na posição ativa de causar as coisas, de ser a mudança que desejamos ver primeiro dentro de nós. E aqui, nesse ponto exato, mergulhamos na profundidade do que chamamos de efeito observador interno, a neurociência da cocriação pela gratidão. Você já deve ter ouvido falar do conceito da física quântica, onde a simples observação de uma partícula subatômica altera seu comportamento, colapsando-a de um estado de múltiplas possibilidades para uma única realidade definida. É como se o ato de observar por si só infundisse uma intenção, uma direção ao campo de infinitas probabilidades. Mas o que isso significa para você, para a sua vida diária? Significa que você não é apenas um espectador passivo da sua realidade. Você é o observador mais potente e influente que existe sobre o seu próprio universo. Seu olhar, sua atenção e, mais profundamente, sua frequência emocional ao observar estão constantemente moldando o que se manifesta. Quando você escolhe observar sua vida através da lente da gratidão, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam desafiadoras, você está de fato enviando um comando claro e poderoso para o campo quântico pessoal que o cerca. Você está dizendo: eu vejo o bem, eu reconheço a bênção, eu sintonizo com a abundância. E essa observação carregada de gratidão genuína não é um mero pensamento, é uma força ativa. Do ponto de vista da neurociência, quando você cultiva a gratidão, você está literalmente reconfigurando a arquitetura do seu cérebro. Estamos falando de neuroplasticidade em ação. As vias neurais associadas à gratidão, ao otimismo, à alegria e à satisfação se fortalecem, enquanto as vias do medo, da escassez e da reclamação se enfraquecem. É como se você estivesse pavimentando novas estradas em sua mente, tornando mais fácil e natural para o seu cérebro viajar por paisagens de bem-estar. A gratidão ativa o sistema nervoso parasimpático, o nosso descansar e digerir, promovendo um estado de calma profunda. Isso reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e eleva os níveis de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são essenciais para o nosso senso de felicidade e bem-estar. Em um estado de calma e coerência, sua intuição se aguça, sua criatividade floresce e você se torna mais apto a perceber as oportunidades que antes passariam despercebidas. É como se o ruído interno diminuísse, permitindo que a música da vida se tornasse mais clara e harmoniosa. Você não está apenas sentindo gratidão, você está sendo gratidão, e essa vibração é um farol que atrai para você mais razões para ser grato. É uma dança quântica onde o observador e o observado estão intrinsecamente conectados, co-criando a realidade a cada instante. Eu sei que, em meio às dores e desafios da vida, pode parecer quase impossível encontrar motivos para agradecer. Eu te vejo e entendo a profundidade dessa dor.
Mas é precisamente nesses momentos que a gratidão se revela não como uma negação da realidade, mas como a chave para transcendê-la, para encontrar a fresta de luz onde antes só havia escuridão. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre reconhecer a força interior que te permite seguir em frente, sobre encontrar a pequena semente de esperança que resiste, mesmo no solo mais árido. E como podemos, então, ativar esse chip da abundância de forma prática e consistente? Aqui entra o que chamo de protocolo de 21 dias para reescrita real. A neurociência nos mostra que 21 dias é um período mínimo eficaz para começar a consolidar novos hábitos e forjar novas conexões neurais. É o tempo para que a repetição consciente se transforme em um caminho mais fácil, mais automático para o seu cérebro. Não é mágica, é ciência da transformação pessoal. Este protocolo é simples, mas profundamente poderoso e exige apenas alguns minutos do seu dia. O primeiro passo é a ritualização matinal. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão ou nos primeiros minutos após despertar, dedique-se a um momento de gratidão. Não se trata de um obrigado superficial. Feche os olhos, respire profundamente e sinta no seu corpo a gratidão por 3 a 5 coisas específicas. Pode ser o calor do cobertor, o som dos pássaros lá fora, a capacidade de respirar sem esforço, a água que corre em sua torneira ou a lembrança de um sorriso querido. Sinta essa gratidão expandir-se a partir do seu coração, como uma onda quente que se espalha por todo o seu ser. Permita que essa vibração de apreço estabeleça a frequência para o seu dia, programando seu campo energético para atrair mais do que é bom. Isso é ativar o chip da abundância logo ao amanhecer. Ao longo do seu dia, pratique as pausas de gratidão. São micromomentos, talvez apenas alguns segundos, para notar a beleza, a sincronicidade, a gentileza. Agradeça pela luz do sol que entra pela janela, pelo sabor da sua refeição, por uma porta que se abriu, por uma palavra amiga. Essas pequenas pausas interrompem o piloto automático da mente, que muitas vezes se inclina para a reclamação ou a escassez, e o reconectam com a tapeçaria de bênçãos que permeia a sua existência. Se você se sentir inspirado, tenha um pequeno caderno de gratidão. Anote nele, ao longo do dia, tudo aquilo que te trouxe um pequeno sorriso, um suspiro de alívio, um momento de paz. Cada anotação é um reforço neural, uma declaração ao universo de que você está atento e receptivo ao fluxo do bem. Isso é ativar o chip da abundância logo ao amanhecer. Ao longo do seu dia, pratique as pausas de gratidão. São micromomentos, talvez apenas alguns segundos, para notar a beleza, a sincronicidade, a gentileza. Agradeça pela luz do sol que entra pela janela, pelo sabor da sua refeição, por uma porta que se abriu, por uma palavra amiga. Essas pequenas pausas interrompem o piloto automático da mente, que muitas vezes se inclina para a reclamação ou a escassez, e o reconectam com a tapeçaria de bênçãos que permeia a sua existência. Se você se sentir inspirado, tenha um pequeno caderno de gratidão. Anote nele, ao longo do dia, tudo aquilo que te trouxe um pequeno sorriso, um suspiro de alívio, um momento de paz. Cada anotação é um reforço neural, uma declaração ao universo de que você está atento e receptivo ao fluxo do bem. E ao final do dia, antes de dormir, reserve um momento para reflexão noturna. Relembre seu dia, não para julgar ou criticar, mas para encontrar os momentos de graça. Quais foram as pequenas vitórias? Quais foram os aprendizados disfarçados de desafios? Agradeça por tudo, até mesmo pelas dificuldades, pois elas são mestres disfarçados. Se houver algo que o perturba, pratique o perdão, liberando a si mesmo e aos outros, para limpar seu campo energético antes do sono. E então, visualize o futuro que você deseja, mas não com um anseio de falta, e sim com a gratidão antecipada, como se seus desejos já fossem uma realidade vivida. Sinta a alegria, a paz, a plenitude dessa realidade manifestada. Essa é a essência de sustentar a frequência da gratidão contínua, mesmo antes que o milagre se revele aos seus olhos físicos.
Essa é a essência de sustentar a frequência da gratidão contínua, mesmo antes que o milagre se revele aos seus olhos físicos. E é exatamente essa sustentação, essa persistência amorosa, que ativa o que chamamos de chip da abundância em seu próprio ser. Você vê, o cérebro humano, essa maravilha quântica que reside em você, é um órgão de incrível neuroplasticidade. Ele não é uma estrutura fixa, ele está constantemente se moldando, se reconfigurando com base em suas experiências, seus pensamentos e, crucialmente, suas emoções. Quando você se compromete com um protocolo de gratidão diária, como o que descrevemos, por um período de, digamos, 21 dias, você não está apenas tentando ser grato, você está literalmente reescrevendo o código neural de sua existência. Cada vez que você escolhe sentir e expressar gratidão, você reforça um caminho neural, uma sinapse que associa essa emoção de apreço a novas possibilidades. Pense nisso como trilhas em uma floresta. Se você sempre anda pelo mesmo caminho da reclamação, do medo, da escassez, essa trilha se torna profunda, fácil de seguir, quase automática. Mas quando você começa a trilhar o caminho da gratidão, no início ele pode parecer mais difícil, com galhos a desviar e pedras a contornar. Contudo, a cada passo consciente de gratidão, você está alargando e pavimentando essa nova trilha. Em 21 dias de consistência, o que antes era um esforço se torna um hábito, uma segunda natureza. Seu cérebro começa a buscar ativamente razões para ser grato, porque essa é a nova trilha mestra que você estabeleceu. Você está reprogramando seu sistema operacional interno para a frequência da abundância, transformando sua percepção e, consequentemente, sua experiência da realidade. É uma declaração firme ao universo e ao seu próprio subconsciente de que você está pronto para receber mais do que é bom. Mas talvez você se pergunte, e se eu sinto que não consigo? E se há algo dentro de mim que me puxa para trás, que me diz que não sou digno, que isso é bom demais para ser verdade? Ah, meu amigo, eu te vejo. Eu entendo essa voz, essa sombra que sussurra antigas narrativas. É aqui que a gratidão revela um de seus poderes mais profundos, o de desbloquear o fluxo, dissolvendo as crenças limitantes e as resistências ocultas que por vezes nem sabemos que carregamos. Pense nas suas crenças limitantes como âncoras invisíveis. Elas foram formadas por experiências passadas, por palavras ouvidas, por medos internalizados e agora elas o mantêm preso a um porto seguro, mas que também é um porto de estagnação. A resistência, por sua vez, é a energia que você gasta lutando contra o fluxo natural da vida, contra a mudança, contra a própria ideia de que você pode ter mais, ser mais. Ambas operam em uma frequência de medo, de falta de controle. A gratidão, por sua natureza vibracional, é o antídoto perfeito. Quando você escolhe a gratidão, mesmo que seja por algo ínfimo, você eleva a sua frequência. É como acender uma luz em um quarto escuro. As sombras, as crenças de indignidade, o medo do fracasso, a sensação de não ser o suficiente, não podem coexistir com a luz. Elas não são combatidas, elas simplesmente se dissolvem na presença da frequência mais elevada do apreço. A gratidão não nega a existência das suas dificuldades ou das suas sombras, ela simplesmente muda o foco, a perspectiva. Ao invés de se concentrar no que falta ou no que está errado, você direciona sua atenção para o que é bom, para o que já existe, para o que está funcionando. Isso cria uma nova lente através da qual você enxerga o mundo e a si mesmo. Especialmente quando a resistência é forte, quando você sente o nó na garganta ou a pressão no peito, a prática da gratidão se torna um ato de profunda coragem e autocompaixão. Não é sobre fingir que a dor não existe, mas sobre encontrar um pequeno facho de luz apesar da dor. Talvez você não consiga ser grato pela situação difícil em si, mas pode ser grato pela sua capacidade de respirar, pela força que você tem para enfrentar o dia, pela lição que essa experiência pode estar lhe ensinando. Ou, como na sabedoria mística que atravessa os tempos, você pode ser grato pela própria existência da vida, pela dádiva de estar aqui, neste momento, com a oportunidade de crescer e transcender. Essa é a neurociência da cocriação pela gratidão em ação. Ao mudar sua frequência interna através do apreço, você muda o observador dentro de você.
E, como a física quântica nos ensina, o observador influencia a realidade observada. Suas crenças limitantes são padrões de energia que mantêm certos resultados afastados. Sua resistência é um campo de força que impede o fluxo do bem. A gratidão é o dissolvente universal. Ela suaviza as bordas, abre os canais e permite que o rio da abundância que sempre esteve lá comece a fluir livremente em sua direção. Você se torna um farol, não mais uma âncora. Minha gratidão é a chave que destranca o fluxo da minha vida. Sussurre isso para si mesmo. Sinta a verdade em cada palavra. É um ato de fé, um reconhecimento de que você faz parte de algo maior, um campo quântico de infinitas possibilidades, onde milagres são a norma, não a exceção. Você está limpando seu campo energético, removendo os bloqueios que impediam a manifestação de seus desejos mais profundos. Ao fazer isso, você não apenas atrai mais do que deseja, mas também se torna mais leve, mais livre, mais alinhado com a sua verdadeira essência divina. A gratidão é o sopro que empurra as nuvens da dúvida para revelar o sol da sua própria divindade. Você vê, a verdadeira magia da gratidão não reside apenas em atrair coisas boas, mas em desbloquear o que já é seu por direito divino. Pense nas suas crenças limitantes como muros invisíveis que você mesmo construiu ao longo da vida, tijolo por tijolo, cada um cimentado por uma experiência dolorosa, um medo antigo, uma palavra ouvida na infância que se tornou sua verdade. Eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, a vida é difícil, dinheiro não cresce em árvore. Essas não são apenas frases, são programas energéticos profundamente enraizados em seu campo quântico pessoal, em sua mente subconsciente, em cada célula do seu corpo. Eles criam uma frequência de escassez e limitação que repele aquilo que você mais deseja. A resistência, por sua vez, é o atrito entre o que você diz que quer e o que você acredita que pode ter. É aquela sensação de 2 passos para frente, 1 para trás, a autossabotagem silenciosa que impede o fluxo. É a voz interna que sussurra, isso é bom demais para ser verdade, ou você vai falhar de novo. Essa resistência não é sua inimiga, ela é um mecanismo de defesa antigo, tentando protegê-lo de dores passadas. Ela se manifesta como procrastinação, dúvida, medo ou até mesmo como eventos externos que parecem confirmar suas piores expectativas. Eu te vejo, eu entendo a profundidade dessa batalha interna, a exaustão de lutar contra uma força que parece vir de dentro de você mesmo. Mas aqui está a revelação. A gratidão é a chave mestra que pode desmantelar esses muros e acalmar essa resistência. Quando você escolhe a gratidão, não como um mero obrigado superficial, mas como uma profunda reverência pela vida, pela sua existência, pelas pequenas e grandes bênçãos, você está, de fato, reprogramando seu cérebro. Você está criando novas vias neurais, fortalecendo as conexões que o levam à apreciação, à abundância, à paz. A neuroplasticidade do seu cérebro é ativada. Aqueles padrões antigos de não merecimento começam a enfraquecer, porque você está, conscientemente, escolhendo um novo caminho, uma nova frequência. Imagine que cada pensamento de gratidão é como uma gota de água pura caindo sobre a terra árida de uma crença limitante. Com o tempo, essa terra começa a amolecer, a se tornar fértil novamente. A gratidão não nega a dor ou a dificuldade, ela as transcende. Ela reconhece a existência do desafio e, apesar dele, encontra algo para valorizar. É nesse apesar que reside o seu poder transformador. Ao fazer isso, você não está apenas mudando sua perspectiva, você está ativamente mudando sua frequência vibracional. A frequência da gratidão é uma das mais elevadas, uma melodia que ressoa com a abundância universal, com a ordem divina. Quando você sustenta essa frequência, a resistência começa a se dissolver como névoa ao sol. A energia que antes estava presa no ciclo vicioso da dúvida e do medo é liberada e redirecionada para a criação. Você começa a sentir um alívio, um senso de leveza. Aquelas vozes internas críticas perdem sua força, porque você está escolhendo sintonizar uma estação diferente, uma estação de amor, de apreço, de confiança.
É como se você estivesse finalmente ativando o chip da abundância que sempre esteve adormecido em seu interior. Este chip não é uma invenção tecnológica, mas a sua capacidade inata de cocriar, de manifestar, de experimentar a plenitude. Este processo não é passivo, é uma dança ativa entre sua consciência e o campo quântico. Você é o observador consciente que, através da lente da gratidão, começa a ver e, consequentemente, a trazer à existência uma realidade mais alinhada com seus desejos mais elevados. Cada vez que você escolhe a gratidão em vez da queixa, cada vez que você encontra um motivo para agradecer em meio ao caos, você está enviando um sinal claro ao universo. E mais importante, ao seu próprio subconsciente. Você está dizendo: eu estou pronto, eu estou aberto, eu sou digno. E essa verdade ressoa com a sabedoria mística de séculos. Os antigos sábios de diversas tradições sempre souberam do poder da gratidão não como um ritual vazio, mas como um estado de ser que conecta o indivíduo ao divino. No cristianismo místico, agradecer a Deus por algo antes de sua manifestação não é uma barganha, mas um ato de fé profunda, um reconhecimento da providência divina e da sua própria participação na criação. É a afirmação de que você já é parte da abundância, que o fluxo é constante e que você está em alinhamento com a fonte de todo o bem. A gratidão, nesse sentido, é a sua linguagem com o universo, a sua oração mais poderosa. Ela não busca, ela reconhece. Ela não pede, ela afirma. Ela não tenta controlar, ela confia. É a ponte entre a sua realidade atual e a realidade que você deseja manifestar. Uma ponte construída com a energia mais pura e transformadora que existe. Ao praticá-la consistentemente, você não apenas desbloqueia o fluxo de abundância externa, mas, e talvez mais crucialmente, você desbloqueia o fluxo de amor, alegria e paz dentro de você. Você se torna o milagre, a manifestação viva da gratidão. Este é o convite. Permitir que a gratidão se torne o solo fértil onde seus sonhos mais profundos podem germinar. Permita que ela seja a luz que ilumina os cantos escuros de suas crenças limitantes, revelando que eles são apenas sombras, sem substância real. Minha gratidão é a força que dissolve toda resistência e abre caminho para minha maior manifestação. Sinta a libertação em cada palavra. Esta frase não é apenas um mantra, é uma declaração de sua soberania, um reconhecimento de que você detém o poder de reescrever o roteiro da sua vida, um ato de amor próprio que ecoa através do tempo e do espaço, convidando o universo a conspirar a seu favor. Você não está mais à mercê das circunstâncias, você está se tornando o arquiteto consciente da sua própria realidade. E a gratidão é a planta, o mapa, o projeto. A vida como um campo quântico de milagres, sustentando a frequência da gratidão contínua. Você já sentiu como se estivesse em um barco à deriva, à mercê das ondas e dos ventos? A vida, por vezes, nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, tempestades que testam a nossa fé e nos fazem questionar o nosso valor. Mas e se eu te dissesse que você não é apenas um passageiro nesse barco, mas o próprio capitão, com o poder de ajustar as velas e navegar em direção a um porto seguro, um porto de abundância e paz? A chave para essa transformação reside na prática contínua da gratidão. Não se trata de um ato isolado, um obrigado dito da boca para fora, mas de uma frequência vibracional que permeia cada célula do seu ser, cada pensamento, cada ação. É um estado de consciência que reconhece a beleza e a abundância presentes em cada momento, mesmo nos mais desafiadores. Imagine a sua vida como um jardim. Se você plantar sementes de gratidão, regá-las com amor e nutrir o solo com pensamentos positivos, florescerão milagres. Mas se você permitir que ervas daninhas de reclamação, ressentimento e negatividade tomem conta, o jardim definhará e se tornará um terreno árido. A prática diária que eu te proponho é simples, mas incrivelmente poderosa: o ritual quântico da gratidão contínua. Reserve 15 minutos do seu dia, preferencialmente pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Encontre um lugar tranquilo, onde você possa se conectar consigo mesmo, livre de distrações.
Comece respirando profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões e a calma se espalhar por todo o seu corpo. Feche os olhos e visualize um raio de luz dourada, pura e intensa, envolvendo você, te preenchendo de amor e gratidão. Agora, pegue um caderno e uma caneta. Sim, a escrita à mão tem um poder especial, uma conexão direta com a sua alma. Divida a página em 3 colunas: pessoas, coisas e experiências. Na coluna Pessoas, liste todas as pessoas pelas quais você sente gratidão em sua vida. Comece com as mais próximas, como familiares e amigos, e expanda para colegas de trabalho, vizinhos, até mesmo estranhos que cruzaram o seu caminho e de alguma forma te impactaram positivamente. Para cada pessoa, escreva pelo menos 3 motivos pelos quais você é grato. Não se limite a agradecimentos superficiais. Mergulhe fundo e reconheça as qualidades, os gestos, o amor que essa pessoa te proporciona. Por exemplo, em vez de simplesmente escrever "Sou grato pela minha mãe", expanda. Sou grato pela minha mãe, por seu amor incondicional, por sua sabedoria que me guia e por seu abraço que me acolhe em todos os momentos. Na coluna Coisas, liste todas as coisas materiais pelas quais você é grata. Não importa quão pequenas ou banais elas possam parecer. Agradeça pela sua casa, pelo seu carro, pela sua cama confortável, pela comida na sua mesa, pelas roupas que te aquecem, pelo seu celular que te conecta com o mundo. Lembre-se, a gratidão não se limita ao que é grandioso e luxuoso. Ela se encontra nos detalhes, nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Agradeça pela água que mata a sua sede, pelo sol que te aquece, pelo ar que você respira. Na coluna Experiências, liste todas as experiências pelas quais você é grato. Aqui a criatividade é o limite. Agradeça por viagens que te abriram a mente, por desafios que te fortaleceram, por momentos de alegria que te fizeram sorrir, por aprendizados que te transformaram. Agradeça até mesmo pelas experiências que você considera negativas. Sim, isso mesmo. Agradeça pelos momentos de dor, de perda, de frustração, pois são eles que te ensinam, que te fazem crescer, que te mostram a sua força interior. Agradeça pelas lágrimas que lavaram a sua alma, pelas cicatrizes que te lembram da sua resiliência. Ao finalizar a sua lista, releia cada item, sentindo a gratidão vibrar em cada célula do seu corpo. Visualize cada pessoa, cada coisa, cada experiência e envie um raio de luz dourada, repleto de amor e gratidão para cada um deles. Repita este ritual diariamente, com sinceridade e entrega. Observe como, gradualmente, a sua percepção da realidade se transforma. O que antes parecia escasso e limitado, agora se revela abundante e cheio de possibilidades. O que antes te causava dor e sofrimento, agora se torna fonte de aprendizado e crescimento. E para intensificar ainda mais o poder da gratidão, eu te convido a incorporar o seguinte mantra em sua rotina diária: eu sou grato por tudo que tenho, por tudo que sou e por tudo que está por vir. A abundância flui livremente em minha vida e eu a recebo com alegria e gratidão. Repita este mantra em voz alta, com convicção e fé, sentindo a sua energia se elevar, a sua vibração se alinhar com a frequência da abundância. Repita-o ao acordar, ao longo do dia, antes de dormir. Deixe que ele se torne a sua oração, a sua afirmação, a sua verdade. Lembre-se, a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma escolha. Uma escolha consciente de focar no positivo, de reconhecer a beleza e a abundância presentes em cada momento. Uma escolha de viver em alinhamento com a frequência do amor, da alegria e da paz. E quando os desafios surgirem, quando as tempestades te ameaçarem, lembre-se da metáfora do bambu. O bambu é uma planta que se curva com o vento, mas não se quebra. Ele se adapta, se fortalece e continua a crescer em direção ao sol. Assim como o bambu, você também tem a capacidade de se curvar diante dos desafios, de se adaptar às mudanças, de se fortalecer com as dificuldades. Mas, acima de tudo, você tem a capacidade de manter a sua fé, a sua esperança, a sua gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios.
pois a gratidão é a sua âncora, o seu farol, a sua bússola. Ela te guia, te protege, te mostra o caminho para a sua maior manifestação. Ela te conecta com a fonte de todo o bem, te lembra do seu poder interior, te revela a sua verdadeira essência. Você é um ser de luz, um ser de amor, um ser de abundância. Acredite em si mesmo, confie em sua intuição, siga o seu coração. E, acima de tudo, pratique a gratidão incessantemente, com alegria e entrega. Permita que a gratidão te transforme, te cure, te liberte. Permita que ela te conduza a uma vida plena, abundante e feliz. Pois a vida é um campo quântico de milagres, esperando para serem manifestados. E você, meu amigo, minha amiga, é o mago, a maga, capaz de criar a sua própria realidade através do poder da gratidão. Lembre-se sempre, a gratidão não é apenas um ato, é um estado de ser. E quando você se torna a própria gratidão, o universo conspira a seu favor e milagres acontecem. Acredite, sinta, viva a gratidão e veja a sua vida se transformar em um jardim de milagres. E assim é.